tarde, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Em condomínio nada é permanente, exceto a mudança. Vamos mudar, amigão síndico, vamos fazer uma nova história. Hoje vamos ter nosso quadro Doutora Responde com a doutora Daniela. Vamos estar de síndico para síndico com o Guto, síndico profissional em Brasília. Vamos estar falando sobre seguro com a Elisiane. Tô com essa ideia aí, né? Meu amigo Giovanni, tu tá meio triste, cara? Tô só esperando o almoço que você nunca paga. Hoje a doutora Vasconcelos, ela tá importante agora, tá escrevendo artigos. Daniela, desculpa, ela me bateu aqui. Doutora, parabéns pelo artigo lá no Folha do Síndico, muito bacana, né? E interessante essa troca de conhecimento, né? Questão dos contratos, muito importante. Beleza, então tá bom. Então vamos começar nosso quadro Doutora Responde. Hoje vamos falar sobre adaptação dos condomínios diante da lei das implicações, né, no caso da acessibilidade, né, doutora? Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa lei aí, doutora. O que acontece? É uma lei nova, nem todos têm conhecimento. É a 13.146 de 2015. É importante iniciar por essa lei porque é a LBI, tão famosa, que significa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela tem o quê? A finalidade de garantir e promover em condições de igualdade os exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando sua inclusão, porque ela é mais do que uma norma, ela é de fato um exercício de cidadania, e nem todas as pessoas têm noção disso. Por quê? Uma pessoa com deficiência física, ela tem direito tanto quanto as pessoas que não têm. Então, você restringir a acessibilidade dela, que é o tema que nós vamos abordar, aos locais de condomínio mesmo, residência, as repartições públicas e no geral, você está delimitando o direito dela de ir e vir. Isso é totalmente legal. Então, foi uma lei interessantíssima, essa 13.146, porque delimita e deixa bem claro quais são os direitos dessas pessoas. É um assunto interessante. Na minha pesquisa, eu vi um artigo, o cara falou uma coisa interessante, que é uma coisa que você vai usar um dia. Ou precisa ficar mais velho, né, ou talvez para alguma coisa da vida, mas você vai utilizar isso no condomínio. Justamente, porque acontece, essa lei 13.146 é para o deficiente. Agora, temos também a questão da mobilidade, porque o artigo, dentro dessa lei, ela fala a acessibilidade que envolve as pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, não só a pessoa deficiente física ou mental, enfim, sob algum aspecto dessa forma, mas também o idoso ou a gestante, a criança também, que em determinado momento ela tem aquela dificuldade, igual você comentou, Tiago. Em algum momento da vida você vai precisar ter o seu direito ali resguardado, nem que seja de uma forma temporária. Não, isso é verdade. Fica à vontade, Guto. Uma pergunta de síndico aqui. Eu preciso colocar em prática essa lei. Sim. Tem um tempo? Porque tem a questão de recurso, implementação. Sim. Por onde que eu devo começar? Então, o que acontece? Uma excelente pergunta. Essa lei ela foi publicada no dia 27 de julho do ano passado e você tem até 18 meses para se adaptar. Então, a gente, conforme aqui no decorrer, eu vou falando um pouquinho sobre os novos empreendimentos que estão surgindo, os empreendimentos que já existem, porque uns são mais antigos e outros são mais recentes. Então, vou paulatinamente aqui, vou explicando, você vai compreender. Doutora, repete aí o nome da lei mesmo para os meus amigos. É a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é a 13.146 de 2015. 2015, beleza. Isso, porque eu trago até, Thiago, alguns dados do IBGE, de uma pesquisa realizada em 2015, que 6,2% da população brasileira ela tem algum tipo de deficiência. Entre elas, auditiva, visual, a física, intelectual, e do total de 1,3% desses deficientes físicos, quase a metade tem um grau de itens ou muito intenso de limitações para se locomover. Então, para você ver a importância dessa nova decreto, na verdade, da acessibilidade, né? Porque é um artigo que tem dentro dessa lei, o artigo ele fala da regulamentação, então o decreto veio justamente para detalhar ali o artigo 58 dessa lei, fala sobre isso. Giovanni, tem alguma pergunta para a doutora? Eu tenho que levar isso aí para mostrar lá em casa que eu tenho o direito de vir.
Verdade, né? Tem muitos obstáculos, né, que atrapalham você. Na verdade, eu sou um de 1,50 m, mas bate que é uma beleza. Vamos lá, doutora? Então, assim, vamos lá, vamos começar aí sem enrolação, né? Quais as obrigações legais que o condomínio tem que ter para colocar esse dia? Então, o que acontece? A gente tem os condomínios antigos e temos os recentes. Os antigos, nem sempre a adaptação, infelizmente, vai ser possível. E o que você precisa fazer? Um laudo realmente é importante, parecer técnico de pessoas que têm o conhecimento. Porque às vezes a pessoa, o condomínio, ele vai chegar com a necessidade dele, que tem essa mobilidade, dificuldade de mobilidade, só que o condomínio, se for muito antigo, não vai ter. Dependendo do caso, o síndico vai ter que verificar. É possível, não é? O que pode ser feito ali? Será que cabe uma rampa de acesso? Ou um corrimão, de repente, dentro das normas da NBR, que especifica qual a largura determinada? Então, esse estudo é muito necessário. É interessante e importante no caso dos condomínios antigos. Agora, igual a pergunta do Hugo anteriormente feita. Se é recente, vamos supor, seu condomínio já está ali, já foi levantado, tem os condôminos morando, e ele vai chegar com uma questão, vamos supor, da vaga, né, que é um tema também muito polêmico. É necessário, a lei obriga que o condomínio ele tenha a vaga para essa pessoa que tem acessibilidade, necessita dessa acessibilidade. Pode ser temporário ou não, vamos supor, um exemplo, um cadeirante. Se ele chegar para você com essa questão, você não precisa nem levar à Assembleia, porque é uma determinação legal. Então, querendo ou não, você está ali dentro da obrigatoriedade de fazer. Então, isso tem que ser realmente observado. Tá? Não tem muitos perguntam assim, doutora, eu tenho que levar para a Assembleia. É interessante você levar para a Assembleia para o quê, nesses casos? Conversar, explicar para os condôminos daquela necessidade que é uma obrigação legal, porque se for, você vai fazer por bem ou vai ser judicialmente. Porque temos inclusive julgados no TJ que obrigação de fazer no condomínio, e olha que não, a maioria dos condôminos eles não queriam que fosse feita essa adaptação. Infelizmente, Doutor, o que eu entendi, tá, vamos lá. Então a lei, ela tá com condomínio em geral, né? Tanto vertical como horizontal. Isso. Só que, por exemplo, para os condomínios mais antigos tem uma interpretação diferente. Exatamente, essa interpretação que eu falei. Tem que verificar se tem viabilidade ou não de fazer. Porque se não tiver, não tem como. É uma faz questão só estrutural. o que for possível. É o que for possível, é uma questão realmente estrutural. Agora, os novos, vamos supor, que já estão em vigor, por exemplo, no seu condomínio, vamos lá, vamos ver, vamos fazer um estudo técnico ali, um parecer para justamente ocorrer essa adaptação. Porque se ficar comprovado que pode ser feito, é possível, e você não fizer, vai ter implicações legais. Pode falar, fica à vontade, Diego. Outra pergunta de cima. Vamos lá, a ideia é essa mesmo, a ideia é essa. Eu estou vendo aqui a quantidade de coisas que podem acontecer. Eu vou tentar achar uma brecha, dando um bloqueio de advogado. Né? Ok, a gente precisa de acessibilidade para as pessoas. E no caso de acessibilidade, para que uma ambulância chegue ao local, o espaço daquele portão ou algo do tipo, ele está vinculado com essa lei ou é outra lei diferente? Não, é a passo externo que você quer dizer. Porque do jeito que tem uma vaga para poder um deficiente descer, eu acredito que muitos condomínios, por conta daquelas fachadas bonitas, principalmente os horizontais, não respeitam o caminhão de bombeiro para poder chegar, apagar um incêndio, uma ambulância para poder entrar e pegar, porque assim, todo mundo pode precisar de uma necessidade, uma acessibilidade em qualquer momento. Então, o que acontece? Quando você tem a NBR na parte construtiva, que você tem ali as normas técnicas, porque para cada parte do condomínio você tem uma lei específica, que é a NBR, a norma brasileira, que ela fala justamente dessas especificidades técnicas. E diz, justamente, que tem que ter ali um espaço, até o tamanho do portão da garagem, por exemplo, determinada altura, o que é possível, o que não é, para que você tenha aquela acessibilidade. Do contrário, também isso pode causar implicações. Tá? Então, assim, é vasto. O tema é vasto, é amplo, mas tudo tem que ser observado, sim. Ô, Giovanni, o que na sua vida tem que se adaptar? Os condomínios tem que se adaptar a essa lei, né? O que tem que se adaptar na sua vida?
Eu não tenho nem vida para alguma coisa adaptar nela, Thiago. Eu acho que é uma pergunta muito complexa para mim isso aí. É igual o tema, né? Eu não tenho muita vida assim que mereça tanta importância, não. Guto, o que você acha desse cidadão aí, né? É um cidadão que ainda não se achou, talvez. Né? Não, e agora tá com umas ideias no psiquiatra, cara, e tá deixando o psiquiatra doido, velho. Olha, não é por nada não, mas eu recomendo todo mundo ir no psiquiatra. O meu psiquiatra, essa semana, eu conversei com ele. E aí, como é que foi sua semana e tal? Me conta, o que você tá sentindo essa semana? Ela falou, ó, tô mais perdido do que surdo no bingo. Subiu no pinga, tá bom, irmão. Doutor, então vamos lá. Você tá falando pra mim que, igual o Guto, que ele é obrigado a botar essa lei em prática, né? Sim, os condomínios, Tá. sim. A pergunta é o seguinte. Mandei para a Assembleia, ó, tem que fazer uma obra aqui para fazer essa alteração. A Assembleia, os moradores não concordaram com isso. Onde é que fica o síndico? Ele é obrigado, mesmo a Assembleia não contra, ele pode fazer isso, tomar por iniciativa própria? Como é que fica essa situação? Lógico. O que acontece? A convenção do condomínio, ao contrário do que muitos pensam, ela não é soberana. Tá? Então, se você leva uma questão dessa para a Assembleia, né, acessibilidade, precisa construir uma rampa. Detalhe, tá? Essa questão da acessibilidade nem sempre pode ser só obstáculo físico. Uma escada, questão de corrimão. Esse obstáculo também pode ser de conversa, de discriminação. Então tem que ficar muito atento a isso, porque é crime, está na lei, de 1 ano a 3 de reclusão e mais multa. Então por aí vocês já tiram que não é uma questão de querer. Eu quero ver a possibilidade, não. Se o condomínio tem viabilidade, tem que fazer. Por isso que eu sempre sugiro para os síndicos nos condomínios. Faça uma reunião, comece desde já conscientizando. Olha, tem a lei de acessibilidade, é uma imposição legal, temos obrigatoriedade, há uma lei, inclusive a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão dos Deficientes, de que obriga essa necessidade de adaptação dos condomínios. Como eu disse, se chegar na Assembleia e falar assim, não, mas a gente não vai aprovar. Não é que você não tem que aprovar. A pessoa que chegou até você, ela vai, se não conseguir o que ela quer e ver que é legal, ela vai judicializar e o condomínio vai ser obrigado a fazer. E tem formas de se fazer. Igual eu falei, teve um julgado em São Paulo, como eu falei anteriormente, que o condomínio foi obrigado, por determinação judicial, a respeitar a debilidade que aquele condomínio tinha. Porque o direito dele estava sendo renegado, quer dizer, ele estava sendo excluído. Ele é uma minoria, mas, quer dizer, a garantir o direito de vir e os direitos, eles são iguais para todos. Outra pergunta, esse morador que ele se sente lesado, primeiro vai querer a mudança física, né? Ele pode entrar na justiça contra o condomínio de danos morais também? Sim, danos morais, com certeza. E essa é a parte perigosa. Inclusive, não só danos morais, mas a obrigação de fazer. Outra sugestão também, que já ocorreu em condomínio, em assembleia foi deliberado, isso tem que ter uma deliberação, porque mexe na questão do dinheiro, de fazer um fundo de mobilidade, poderemos nomear assim, que com o tempo vai juntando aquele dinheiro em caixa para quando surgir a necessidade, ou caso seja necessário fazer, tem uma viabilidade e o fundo das finanças que eu recebi não seja tão não prejudicado, mas de uma hora para outra tenha que retirar dinheiro para fazer uma obra que vai ser obrigatória. Tem mais alguma pergunta aí, Guto? Pode falar, fica à vontade. Então isso também se aplica na comunicação. O interfone não pode estar alto, ele tem que estar baixinho para as pessoas. Tem. Exatamente, olha. Os novos empreendimentos que estão por vir, porque o que acontece? Você tem um condômino, mas você também tem um visitante. Né? Então, assim, lógico. Visitante também é gente. Você também tem um visitante. Bateu o cunhadão sexta-feira à noite, né? Depois que liberou animal em condomínio, tem muito visitante aí que nem gente é. Essa questão da campainha aí tem que estar no lugar mais baixo, assim, que é para ajudar os anões a cometerem trote também. Né? Verdade. Porque eu não era anão, era muito bom. Vamos lá, doutora. Vamos lá, mas... Por exemplo, os novos empreendimentos, eles são obrigados, inclusive se o comprador
for chegar e querer uma unidade naquele condomínio, a pessoa pode fazer o requerimento até o início das obras, mostrando, através da NBR, as adaptações que devem ser feitas, para que facilite a locomoção Então dele. quer dizer que eu quero comprar lá. Uhum. Eles é obrigado a vender e fazer essa mudança? Sim. Eles não podem dar recusa? Não pode dar recusa. Ele, olha só, ele não faz a notificação, não pode dar recusa. Inclusive, e o que eu estou falando é legal, tá na lei, não pode nem cobrar mais pelo serviço. Interessante, Tá hein? vendo o que quer fazer as coisas sem planejar? Ó, mas planejamento também, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, você tem aquela parte da piscina onde tem um labirinto, tem algumas barreiras, as cadeiras na frente. Isso atrapalha um cadeirante a chegar à piscina. Então, Mas ajuda muito a um cego a não cair na piscina, porque ele só errou o caminho do banheiro. Tudo do ponto de vista, né? tudo depende do ponto de vista. É igual eu falei, essas barreiras é interessante, porque tem a conceituação também de barreira, né? Pode ser uma barreira realmente verbal, pode ser uma barreira de uma cadeira que atrapalhe, então tudo isso tem que ser observado. Doutora, e igual para esses casos dos condomínios mistos, né? Que tem comércio e moradia, né? Ali a parte de frente das lojas ali é a responsabilidade do condomínio ou da loja fazer essa adaptação? Não. O que acontece? Você tem como você falou, os mistos, tem que olhar realmente a convenção, porque a convenção, por vezes, de modo geral, ela abrange, temos até inclusive em Águas Claras alguns, que você tem a parte comercial, ela abrange tudo. Então, na convenção, a parte externa realmente é de responsabilidade do condomínio que dê acesso ali para a entrada. Se não, vai ser se a convenção falar que é diferente o comercial do residencial, não. Daí você já olha por outro prisma. Já é responsabilidade da Então outra a gente tem que olhar parte. para a convenção, né? Sim, a convenção. Fala, meu amigo, doutor. E se não existir convenção, no caso dos nossos amigos do Vicente Pires? São associações de moradores que ora são consideradas condomínio, ora não, são empresas por CNPJ Sim. e estão nesse processo de regularização. Outros locais nem estão em processo de regularização. Então, as pessoas normalmente confundem associação com condomínio. Nós sabemos que na lei, a associação não tem aquela obrigatoriedade de contribuição que eles falam. É lógico, ele é associação, todo mundo convide, todo mundo quer a melhoria ali naquele local. Mas essa obrigatoriedade as pessoas têm que distinguir um pouco. Porque tem essa diferença entre a associação e o condomínio efetivamente. Quando a associação cobra uma taxa dos moradores e quando é o condomínio mesmo ele cobra. E para aplicar essa lei, aplica-se a tudo, não só a condomínio. Giovanni? Mais uma vez, o pessoal aí de Vicente Pires foi por água abaixo, né? Não, nada contra, eu gosto de lá. Água abaixo ou poeira acima. Se você passar 30 km de distância, você fica marrom, tá beleza. Mas é o que eu falo, né? Condomínio é empatia, é questão de conscientização e agregar sempre. Por isso que eu sempre falo, na última vez que eu estive aqui com o Thiago também, quanto mais pública é a atuação do síndico, quanto mais ele agrega, ele é claro com a pessoa e deixa tudo às claras, contribui demais, porque evita até o desgaste mesmo ali daquela relação condômino com o síndico. Quanto mais ele conversa com as pessoas, quanto mais ele é claro com as pessoas, mais ele é odiado. Fala, tá vendo? Ó, dica pra você. Não é por nada não, mas esses que me odeiam, eu faço questão de colocar nos cargos mais importantes do condomínio. Isso dá uma facilidade muito grande para a vida. É verdade. Manter os inimigos perto. Muito perto. Os mais próximos do síndico, né? Tu bota o cara virar síndico no próximo mandato, né? Mas assim, vai ver que a rapadura é doce, mas não é mole, né? Doutor, aqui em Brasília tem muita questão dos prédios tombados, né? E como é que funciona esse caso dos prédios tombados? Tem que ter alguma mudança pequena, mínima ou não? Tem que levantar, né? Tá tombado. Nós temos o IFAM, que ele realmente regulamenta essa questão dos prédios tombados. Tem as normas regulamentadoras, o artigo 1º, ele até comenta que tem que haver uma adequação e adaptação, porque ele é tombado culturalmente, mas ele é tombado, porém as pessoas querem visitar, ou querem conhecer alguma instituição. É porque eles entendem que ele faz parte da cidade do Brasil. Justamente, faz parte da cidade, mas também tem que ter uma
Mas é bem claro, no IFAM eles falam que tem que sim haver uma adequação dentro também das possibilidades do que é possível para que essas pessoas também tenham acesso. Então, na verdade, é uma balança ali, né? Eles não podem derrubar porque é tombado, mas podem fazer pôr um corrimão, pôr uma rampa, isso não vai modificar em nada a estrutura, né, do patrimônio ali da cidade. Mas porque tem visitantes, tem outras pessoas. Agora eu tô confuso. O que é um prédio tombado? Eu acho que ser psiquiatra tá muito doido. Né? Não, porque não pode, faz parte da arquitetura igual Brasília, entende que faz parte da. Brasília é os prédios, a grama, é tudo. Brasília é tudo. São aqueles prédios mais antigos, mais velhos. Da Asa Norte, Quando surgiu Brasília, surgiu. Não pode mudar a estrutura. Igual você, vamos fazer uma reforma, por exemplo, de prédio, reforma de fachada. Você não vai poder fazer uma reforma naquele patrimônio que é considerado algo da cidade. Entende? Aquelas reformas. Então minha sogra ela não é velha, ela é tombada. Não pode fazer reforma, não pode fazer Se nada ela que fizer estraga. uma cirurgia plástica, ela tá proibida. Tá proibido. Tirar a característica. Não, mas é bacana mesmo. Doutor, então vamos entender o seguinte: então o síndico ele é obrigado a colocar essa lei em prática, né? Mesmo ele indo para a Assembleia e a Assembleia não aprovar a obra. Essa questão. Tem que verificar. Tem como fazer. Porque a preocupação é o seguinte: beleza, porque são obras que algumas são caras, né? Sim. E a vez tem que ir para a Assembleia para ter essa aprovação. Beleza, a Assembleia não aprovou essa obra. Qual é a preocupação aqui? Beleza, a Assembleia não aprovou, beleza, não vou fazer. E eu posso ter alguma sanção legal como síndico? Porque se a comunidade que não quis fazer? Pode sim, judicialmente. Essa pessoa ela vai atrás dos direitos dela. Não, mas aí vai contra o condomínio, né? Vai contra o condomínio. Mas o síndico Tem coisa que, por exemplo, se a gente fala digital, muita gente ainda não tem. E eu, por exemplo, assim, desculpa o palavreado, eu adoro meus condôminos, né? Mas eu estou me enxergando. Porque é o meu que está na reta e eu estou administrando uma empresa. Então eu vou lá com toda tranquilidade. É aquela velha questão, né? Eu prefiro levar uma bronca do que pedir permissão. Então eu vou lá, faço o que tem que ser feito, aí o pessoal vai brigar, eu me resguardo perante a lei, me livro da cadeia de uma multa que pode chegar até 184 mil reais, imagina? Como é que vai tirar esse dinheiro? Porque Isso só funciona para condomínio, para casamento não. Só um pouquinho. Você leva uma bronca de 1 ou 2 semanas, mas depois você tá tranquilo ali. Eu tive 7 casamentos. 7 casamentos? Esse conhecimento de causa. Mas é interessante. Doutor, eu vi na minha pesquisa, vi que tem um projeto de lei que está ajudando muitos síndicos, que é a PLS 198/2018, né? Que muda o coro para esses tipos de obras, né? Vou deixar claro que ainda é um projeto de lei, ocorrerão algumas modificações, mas nessa questão da acessibilidade é muito interessante, justamente até para facilitar quando for deliberar algo em assembleia, questão de dinheiro, porque realmente precisa, no que tange as obras de acessibilidade. Então, eles estão diminuindo o quórum, vamos supor, para que os condôminos, vamos supor, o síndico ele não quer reunir a assembleia, ele vai ali e reúne o quarto que está no código para deliberar sobre alguma coisa, os condôminos. Estão querendo reduzir aí de 1/4 para 1/10, então é interessante até para deliberar e estão querendo acrescentar um artigo na lei mesmo. Até coloquei aqui que é o 341, eles querem colocar mais um parágrafo e também no 1350, para facilitar tanto a convocação quanto a deliberação das matérias no que se refere a essas obras de acessibilidade necessárias. Mas é um projeto de lei que veio para facilitar e agregar. Acho interessante, porque é inclusivo, é importante. Será que não abre brecha dentro desses novos parágrafos que querem colocar a questão da Assembleia aberta? Online, talvez? Inclusive, semana passada a gente estava discutindo essa situação aqui no programa, né? Porque assim, a grande questão da Assembleia aberta é a legalidade dela, né? Como a doutora na sustentação foi passada, que é a questão de ter prazo, se a pessoa é a pessoa mesmo, né? Agora já tem aplicativos hoje que você faz pela internet. Porque na verdade tem. Bancos, né? Porque você tem que saber que é aquela pessoa que está participando. Porque se for só login e senha, vamos supor, meu filho pode entrar, mexer e está participando e ninguém saber como é que Se faz. eu fizer o sistema igual dos bancos hoje, todos os bancos do Brasil,